No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre 3 fundos imobiliários que estão baratos e são bons pagadores de dividendos. Eu te garanto que você vai aprender a tomar suas decisões com muito mais clareza. Se isso parece interessante, já deixa o teu dedo no like. Se você está nos conhecendo agora, seja bem-vindo ao Clube do Valor. Clica no botão de inscrição e também no sininho. E antes de eu citar o primeiro fundo imobiliário que eu vou citar agora, em breve, comenta quais fundos você está comprando recentemente. Atenção, você que só quer 3 diquinhas, né? O cara clica aí, Filipão, ele me fale logo os fundos imobiliários e tal. Tem gente que bota nos comentários, inclusive, até só os fundos imobiliários pra galera puxar. Eu apago sempre. E oculto o usuário do canal pra ele ficar falando sozinho no futuro. Mas porque, porra, se eu quisesse falar 3 fundos imobiliários de só isso e não te ajudar em mais nada, cara, eu faria um card no meu Instagram, né? Fala mesmo, um card no meu Instagram, esse fundo 1, 2 e 3 e foda. Mas o nosso ponto aqui é, sabendo que a maioria das pessoas quer de fato, diquinhas, é mostrar um caminho melhor para investir. E não me leva mal, tá? Se você tá só em busca de uma diquinha. Eu já fui o cara que teve no teu lugar aí, o Filipão também. Praticamente todos os investidores, depois de aprender o que é uma ação, o que é um fundo imobiliário, criar uma conta, uma corretora, eles vão correndo atrás de diquinhas. A gente vai sim citar 3 fundos baratos e bons pagadores de dividendos. Queria dar um passo para trás e te perguntar por que tu investe em fundos imobiliários. Imaginando o que tu vai responder, eu acho que nesse momento vem na tua mente ideias do tipo, poxa, eu gosto de dividendos mensais, só que eu tô nesse vídeo porque eu não sei ao certo quais comprar, né? Mas gostaria muito de ter uma renda passiva, mensal, de forma previsível para mim, para minha família, para ter uma vida mais tranquila. E se foi isso que tu pensou, se não foi, comenta abaixo do que tu pensou. Eu queria te fazer a provocação que é o seguinte, pô, a gente tá falando aqui em construir patrimônio para ter um futuro mais tranquilo. E aí tu colocaria o dinheiro, você trabalhou para ganhar, se esforçou para poupar e vai colocar para investir na mão de dicas na internet? Cara, espero que a resposta tenha sido não. O que eu acredito na construção de patrimônio no longo prazo é que você precisa ter um conhecimento, nem que seja básico, contar com um bom profissional te auxiliando ou ter um conhecimento até um pouco mais avançado. E esse vídeo é para te ajudar a desenvolver um pouco mais esse conhecimento. Então a gente vai citar fundos imobiliários nesse vídeo, é o que a gente prometeu, mas eu vou tentar te explicar por que eu estou comentando sobre eles e como é que é o investimento feito com base no método. Dito isso, vamos lá, né? O primeiro fundo imobiliário é o fundo de código ARCT11, o Risa Arctum. O Risa Arctum é um fundo do tipo híbrido, ou seja, ele pode investir tanto em imóveis quanto em papéis, CRIs e por aí vai. E hoje, a carteira do fundo tem 9 propriedades físicas que a gente consegue ver através dessa imagem que está aí na tela para vocês. E a gente vê que basicamente 87% do fundo está nesses ativos que são, na sua grande maioria, ativos logísticos e industriais. E 13% do fundo está ali em ativos de CRIs. O portfólio de ativos imobiliários do fundo hoje está com uma taxa de rentabilidade na faixa de IPCA mais 9,1% ao ano. E esse fundo está com uma performance nesse ano de 2022 de mais ou menos 6,8% negativo desde o início do ano. Sem considerar os dividendos, porque considerando os dividendos, esse fundo entrega um retorno positivo de 6,4%. E daí a gente tira que a mediana de dividend yield desse fundo mensal nos últimos 12 meses está bem próximo a 1,5%. Aqui nessa imagem a gente vê a distribuição dos últimos meses desse pagamento de dividendos, até sofrendo um pouco ali por conta da inflação mais baixa no país nos últimos 4 ou 5 meses também. E atualmente esse fundo está com um preço sobre valor patrimonial de 0,99, bem próximo ali à estabilidade do valor justo. E atualmente ele está na 8ª posição da nossa estratégia S-Rank. E aí a pergunta, né? Por que é que a gente pensa em investir no RCT11? Será que é porque, por exemplo, como mostra nessa notícia, o RCT11 foi o fundo com dividend yield maior entre os fundos de galpões logísticos, em sua grande maioria, dentro da bolsa? Porque apesar do RCT ser um fundo híbrido, a maior parte da carteira dele, como a gente mostrou, está em ativos de galpões. O que está por trás desses galpões, a diferença disso tudo, é a forma de contrato com esses galpões. Ele hoje, em sua grande maioria, está dentro de um tipo de contrato chamado Sales to Leaseback. Basicamente, se tu é um dono de loja, que tu já tinha um galpão e estava no teu nome, da tua empresa, tu vende para mim, fundo imobiliário, e passa a alugar aquele galpão para continuar a tua operação. Então, basicamente, o que acontece é que, nesse contrato,
tu me paga IPCA mais alguma taxa, a gente viu que era IPCA mais 9 mais ou menos, e tudo que tu me paga eu repasso para o cotista. Então o dividendo desse fundo cresceu muito porque o IPCA, a inflação, também está dentro do pagamento do dividendo mensal ali. Ele funciona como se fosse um fundo de papel de IPCA, só que ele é um fundo de tijolo e isso faz com que o dividend yield suba um pouco. E aí, por conta desse tipo de notícia que sai, por ele ser um dos maiores pagadores de dividend yield da indústria, a gente vê o número de cotistas desse fundo saindo de pouco menos de 10 mil no começo de 2022, passando de 36 mil agora em novembro de 2022, ou seja, mais de 3 vezes o início do ano. Agora, é por isso que a gente está citando ele aqui e a resposta é não. Não é necessariamente diretamente por isso. Na verdade tem uma relação sim, mas que não é uma relação direta, né? Olha só o título desse vídeo, né? Fundos imobiliários são baratos e que pagam bons dividendos. O que está por trás disso pra gente do Clube do Valor? O que está por trás disso é uma metodologia, uma estratégia para seleção de fundos imobiliários que a gente chama de estratégia S-Rank, uma estratégia que a gente testou e teve esse resultado aqui histórico, né? A linha amarela é a linha da estratégia S-Rank e que mais do que um resultado histórico aí nesses 8, 9 anos, um pouco acima do IFIX e até mesmo do que o Ibovespa no mesmo período, nos traz muita clareza sobre quais fundos comprar. Então a gente não está comprando esse fundo porque o dividend yield dele está muito alto nos últimos 12 meses. Não é só por causa disso. Até porque se fosse por isso, por ele ter ali o fluxo de pagamento atrelado ao IPCA, você viu aqui, ó, tá vendo essa imagem, que caiu, né, nos últimos meses. Na verdade, a gente cita esse fundo aqui porque a estratégia Strength, a estratégia que a gente segue, ela olha para dois fatores. Ela olha para fundos que tenham menor preço por valor patrimonial possível para a maior mediana do dividend yield. Quem investe há mais tempo possivelmente já ouviu falar desse livrinho aqui, né, a Fórmula Mágica do Joel Greenblatt para vencer o mercado de ações. É uma estratégia para investimento em ações, mas que a gente basicamente adaptou a ideia da estratégia, que é olhar para dois fatores e criar um ranking do que seriam, entre aspas, os melhores fundos, é claro, para quem compreende estratégia. Nesse ranking, tá, por exemplo, um outro fundo imobiliário que é o MGFF11, né, o Mogno Fundo de Fundos. Esse é um fundo do tipo papel que foca seus recursos majoritariamente em outros fundos imobiliários. E hoje a gente vê que dentro das estratégias do fundo, a gente tem basicamente metade e metade. Ele tem 6% do recurso em caixa, 40% do fundo está ali focado em fundos imobiliários para gerar renda mensal através de dividendos e os 54% que sobram está focado em fazer ganho de capital com os fundos imobiliários que estão dentro da carteira dele. Comprar barato e vender caro. E uma das melhores formas de ver se o fundo imobiliário está mais barato é olhando para a relação de preço por valor patrimonial. Afinal, num fundo de papel e num fundo de fundos, o valor patrimonial são os ativos do fundo, ali é o valor de mercado, e num fundo de tijolos existe uma consultoria que faz a avaliação do preço dos imóveis todos os anos e atualiza, né, o que seria o valor patrimonial. Mas segue aí, mostra aí como é que está a alocação por segmento desse fundo. Aqui nessa imagem a gente vê que a alocação do fundo está bem diversificada, ele tem 26% em fundos de recebíveis, outros 29% em fundos de ativos corporativos, 17% em shoppings, 9% em logísticos e alguns outros que ficam ali em desenvolvimento, fundo de fundos e caixa. O resultado desse fundo tem se dado principalmente por causa desses fundos aí que estão na imagem. O BRCR11 deu um resultado de 7,2% ali, já o JSRE deu 6,8% e assim sucessivamente, como mostra a imagem. Falando do resultado do fundo dentro de 2022, a gente vê uma desvalorização de mais ou menos 7,9% desde o começo desse ano. O que se torna um 0 a 0, né, se a gente levar em consideração a distribuição de dividendos até aqui. Nesse ano, nesse gráfico aqui, você pode ver que o fundo ele chegou a estar operando em queda, boa parte do ano, subiu bastante, agora recentemente caiu bastante, voltou para algo muito próximo do valor no início do ano. Boa, Ramirão. E um fato interessante dos fundos de fundos é que como tem um gestor ali que é especializado em fundos imobiliários para tomar conta do seu dinheiro em fundos, ele pode aproveitar movimentos como esse mostrado na tela, por exemplo. O relatório do fundo falou que eles aproveitaram recentemente uma das ofertas públicas lançadas pelo outro fundo, KNCR11, que está dentro do MGFF. E segundo o MGFF, esse valor estava muito bom para fazer uma entrada de capital e comprar abaixo do valor patrimonial. Ou seja, ele conseguiu fazer um ganho de capital com uma oferta pública. Por que isso é interessante? Porque o cara, pessoa física, na grande maioria das vezes, ou ele não vai ter acesso a essa oferta aqui, ou ele vai ter acesso com pouco capital. Enquanto que o fundo lá dentro, por ter mais
robustez de capital, ele consegue entrar nessas ofertas que são pontuais, mas ele consegue tirar alguma arbitragem desse mercado. Seguindo aqui os pontos sobre esse fundo, olha aí o histórico de pagamento de dividendos dele e a relativa estabilidade, mas olha só principalmente esse ponto aqui. Coloca aí na tela, Grayson. 0,85 de relação de preço por valor patrimonial. Ou seja, você está levando todos os fundos da carteira desse fundo com mais ou menos 15% de desconto. E antes você pensa, mas o desconto cai do céu, é um presente de Deus. Não, né? O desconto, né, na verdade, o mercado colocando no preço a taxa de administração que o gestor desse fundo cobra para fazer essa gestão e também colocando no preço uma certa desconfiança na qualidade da gestão, né? Na qualidade com que as decisões vão ser tomadas por esse fundo. Desconfiança essa que pode ser exagerada, a gente não tenta saber se é exagerado ou não, o que a gente tenta é seguir uma estratégia clara. Nisso você pode estar pensando, porra, Miro, mas vamos lá, né? Eu entendo um pouco mais de fundos imobiliários, eu acho bem arriscado esses dois fundos. Aliás, vocês estão citando só 3 fundos nesse vídeo, isso é muito arriscado. E eu concordo contigo, né? Se a gente for olhar para um fundo de forma individual, é um ativo com risco, sim, tá? Um fundo imobiliário não é renda fixa, um fundo imobiliário pode cair 30%, 40%, 50%, 60%. Um fundo de tijolo pode ter vacância, um fundo de fundos pode errar a mão na tomada de decisão. E uma carteira, por exemplo, com 3 fundos imobiliários é uma insanidade, é uma carteira extremamente concentrada. Eu queria te lembrar ou te apresentar um negócio que a gente no Clube do Valor chama de regra dos 3%, que fala mais ou menos o seguinte: na tua carteira de longo prazo, nenhum ativo de renda variável, ou seja, nenhuma ação ou fundo imobiliário específico, tem que ter ou pode ter um peso maior do que 3% da tua carteira. Onde é que eu quero chegar, tá? Nossa ideia aqui no Clube do Valor, qual a estratégia S-Rank que a gente está citando aqui, é ter uma carteira de 15 diferentes fundos imobiliários. Bom, uma carteira de 15 diferentes fundos imobiliários tem mais ou menos 6,67% de peso em cada fundo imobiliário. Porém, o que a gente está falando é não tenha só fundos imobiliários, tem outras classes de ativos. Então tem cliente nosso aqui que é muito arrojado, cara que gosta de risco e tem 33% da carteira em fundos imobiliários e 67% em ações, entre brasileiras e norte-americanas. Ou seja, aí ele tem 2% da carteira em cada fundo imobiliário, fundos são mais baratos, que pagam mais dividendos, e aí ele consegue estar bem mais tranquilo, né, com esse risco mais diluído. Tá? Falando em carteira, falando em clientes, tem uma coisa bem legal que a gente preparou só para quem está assistindo esse vídeo, que faz tempo que a gente não cita isso, que é a possibilidade de você ter a sua carteira de investimentos analisada aqui pelo Clube do Valor de forma gratuita. Isso se você apertar no botão que vai estar aqui na descrição nesse vídeo, botão em cima ali na cabeça do Felipe, e tiver um patrimônio maior do que 300 mil reais. E aí você pode estar, porra, Miro, mas cara, a maioria das pessoas que te acompanham tem menos de 300 mil reais. Que eu entendo que é verdade, mas existe um custo muito grande por trás desse oferecimento, né, de uma análise gratuita da carteira. A gente vai no final dessa análise gratuita, vai ser isento, você vai ver se você participar, oferecer os nossos serviços de investimentos para a maioria das pessoas que eu sei que não tem 300 mil reais. A gente tem aqui vídeos 4 vezes por semana, mais de 1.100 vídeos já publicados. Tem também nossos cursos, mas que eu não vou falar agora. Antes disso, eu queria ver se vocês descobrem qual é o último fundo imobiliário que a gente vai comentar agora, né? Que é um fundo de papel, né, Felipe? Que investe aonde? Esse aqui é um fundo de papel focado em ativos de CRI. E hoje ele está com a distribuição da carteira mais ou menos assim, ó, 98% em CRIs, um pedacinho pequeno ali em caixa, ou seja, ele está quase todo alocado. Dentro dessa carteira de CRIs, ele está separado basicamente em metade da carteira em ativos residenciais, outras em BTS, em shoppings, em uma pequena parte em escritórios e o resto pulverizado. Em se falando em indexador do fundo, a gente vê que ele basicamente está com toda a carteira atrelada ao índice IPCA, sendo que uma parte desse IPCA tem variação positiva nessa cota, ou seja, se a inflação vem negativa, a deflação impacta o pagamento de dividendos do fundo, sendo que a outra metade não tem variação negativa do IPCA. E as taxas atreladas a esses mesmos contratos, a gente vê que basicamente 97% do fundo tem uma taxa de IPCA mais 7,8% ao ano. Em se falando de resultados, nesse ano o fundo está caindo um pouco mais de 13% desde o início de janeiro, o que com os dividendos incluídos vira uma queda bem menos pior, né? Vira uma queda de 0,13%, como você pode ver nesse gráfico. E o fundo atualmente está com a mediana de dividend yield de 1,35%. Como você pode ver nessa imagem aí, ele teve também uma redução nos últimos 4 ou 5 meses no pagamento de dividendos
E atualmente o preço sobre valor patrimonial desse fundo está em 0,97, ocupando a 6ª posição no nosso S-Rank. Não sei se você percebeu ou não, mas esse fundo é o fundo de código VGIP11, Valora Índice de Preços. E agora você pode estar se perguntando, pô, aí, Ramiro, Felipe, onde é que eu consigo aprender a investir mais sobre fundos imobiliários? Eu tenho 2 opções aqui. A primeira é maratonando aqui os vídeos do Clube do Valor. Recentemente a gente fez um vídeo que é uma comparação de 2 diferentes fundos imobiliários. E outra forma é com os nossos treinamentos de fundos imobiliários, para quem já quiser investir num programa educacional, que vão estar junto com outros treinamentos do Clube do Valor em Black Friday, isso durante os dias 21, 22, 23, 24 e 25, né? O link vai estar aqui e aqui também o link para um vídeo no YouTube para você continuar seus estudos. Um grande abraço e até mais!